Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Momentos de Paz, aqui do Centro Espírita Fraternidade Esperança. Para aqueles que estavam acostumados, eu mandei o recadinho hoje, postei, vai ser às quintas-feiras, agora é uma questão de logística, mas eu espero que todos estejam bem e que possam estar acompanhando. Então, se você estiver acompanhando, entrando agora, vai dando um oizinho para a gente saber que você conectou. E se você estiver assistindo depois, porque sempre vai ser aqui às quintas-feiras, às 7 horas da noite, horário de Nova York, 8 horas da noite, horário de Brasília, e tem, claro, o pessoal que assiste depois. Então, coloca um oizinho aí, sempre que dá, a gente volta lá no post e continua respondendo vocês. O carinho de vocês é sempre muito querido. Obrigado aí em nome do Centro Espírita Fraternidade Esperança. Então, hoje, a nossa live aqui, Momentos de Paz, o nosso 7º episódio. Eu tenho a honra de convidar um meu irmão de outra mãe. Vocês já viram aí eu falando da Margarida, a Mama. Então, esse moço aí é o Eduardo Arantes. Eduardo, ou Edi, ou Edu, para nós os íntimos, é o meu irmão de outra mãe. O Eduardo, a gente tem de falar um pouco dele, porque o que acontece? Quando eu resolvi vir para os Estados Unidos, eu fui na casa dele em Goiânia. Ele já morava aqui, já há anos já. E eu fui encontrei com a mãe dele, a Margarida. Nunca imaginei que a gente logo ia virar praticamente uma família. Encontrei com o irmão dele, o Leozinho, o Leonardo. E a gente já fez logo ali uma conexão fantástica. Hã? Fez um pacto. Já fizemos logo um pacto ali. E daí eu chego nos Estados Unidos e esse moço um dia bate lá na porta da casa onde que a gente estava ficando. Branco desse tanto, com um pouco mais de cabelo, com o olho verde. Eu pensei, bom, tá com cara de ser gringo, né? Eu não conheço o moço, nunca vi foto. Tá aí esse menino, foi uma ótima surpresa reencontrá-lo espiritualmente aqui. Eduardo, seja bem-vindo, meu querido. Fala Obrigado. para a turma, quem não te conhece, quem é o Eduardo? Boa noite, pessoal. Meu nome é Eduardo Arantes, eu tenho 46 anos. Moro há 26 anos em Atlanta. Vim do Brasil diretamente para cá e continuo e espero continuar morando aqui por um certo longo período, até a vontade de Deus me mandar para outro lugar. Como o Bin estava falando, a gente se conheceu 2000 ou foi antes? Voltei 2001, março de 2001, quando eu cheguei aqui. E foi bem interessante porque a amizade não era diretamente entre a gente. Tem uma pessoa, né? Não é que tinha, tem uma pessoa, ele ainda está vivo, né? Uma amiga em comum, e o Binho veio da minha mãe e a minha família no Brasil. Minha mãe morava no Brasil e ela resolveu. Aí meu irmão estava lá. Não, meu irmão estava aqui, ou estava lá? Tava lá, encontrei com ele lá. Aí o Binho veio, aí o Rafael foi e falou, tem um amigo meu chegando, depois você vem aqui para conhecer ele. Foi lá conhecer a sua mãe. Bem, em 2001, Léo tava aqui. Não, rapaz, eu encontrei ele lá. Ele levou o livrinho pra gente estudar para tirar a carteira de motorista. Depois ele voltou. Foi. Mais pro final do ano. Aí a história do centro foi interessante porque aqui em Atlanta existe o Vale do Amanhecer, né? E de uma certa forma a história começou toda ali dentro do Vale do Amanhecer. Sim. Dona Lourdes, seu Maurício. E foi ali a primeira introdução. Não digo a introdução ao espiritismo, ao espiritualismo, porque eu já venho, assim, praticamente minha mãe sempre teve
esse contato com o mundo espiritual, né? A gente fazia o evangelho lá na casa da sua mãe, lá na sua casa. A É, sua mãe dirigia tudo. A gente fazia o culto do evangelho no lá. Brasil, eu falo no Brasil. Ah, tá. Eu vim do Brasil já com esse pezinho dentro do centro espírita. Ia, frequentava, mas assim, nunca ela assumido o compromisso, né? Vamos dizer assim. É. E aí, aí eu vim primeiro para cá, depois minha mãe vinha me visitar, meu irmão veio morar comigo, depois minha mãe resolveu vir morar com a gente. E ela se separou do meu pai e resolveu morar aqui, vir para cá morar aqui. E ela veio e a gente começou a frequentar o Vale do Amanhecer. Aí, como os espíritos mesmo deixam, né, as desavenças acontecerem para outras casas se abrirem, né, para expansão, porque infelizmente nós somos muito comodistas, né? Enquanto está cômodo, vai... pouco. Aí a espiritualidade deixa os egos se entrelaçarem, né? E as personalidades aparecerem para que as desavenças venham a ocorrer e outros centros espíritas ou espiritualistas venham a crescer, ou a nascer, né? E crescer. E assim foi. Aparece. E assim foi o Vale do Amanhecer. E a gente começou a fazer o estudo o Evangelho no Lar. Aí, no Evangelho do Lar, resolvemos fazer um estudo no sótão, no basement, né, da casa da minha mãe, a casa onde a gente morava. E aí começou umas manifestaçõezinhas, né, umas incorporações. Até que a gente encontramos o Ézio, né, o Ézio começou a participar, e o Ézio tinha um pouco mais de experiência com a questão, vamos dizer assim, administrativa, de como montar um centro, as regrinhas, as coisas que a gente não tinha, a gente era só ali uns estudantes. E conjuntou o Ézio, o Ézio, Dona Dedé, Renato, Vânia e várias outras pessoas, Sônia, Lima, e resolvemos assumir um compromisso com a espiritualidade. Houve uma incorporação, uma manifestação, e o Espírito falou que seria benéfico para todo mundo, que se formasse um grupo mesmo e levasse o estudo pentateuco, né, a sério, com cronograma e tudo mais. E assim nasceu o GERA, o Grupo Espírita Regeneração, de Atlanta, Regeneração de Atlanta, exatamente. E a gente foi crescendo e compramos uma casa, e mais uma vez os egos... Não fala isso, vamos chamar de desencontro, um desarranjo, né? Mais um desarranjo. Não, mas para a espiritualidade não existe desarranjo. Tá tudo certo. Verdade. É engraçado porque no Vale do Amanhecer tem uma frase do Pai Santa Branca, né, que ele fala: tá tudo certo, não tem nada errado. Tá, deixa acontecer. Então, assim, mais uma vez, separamos-nos e voltamos a estudar de novo dentro de casa. Aí, mais uma vez, apareceu uma portinha e mais uma vez outra casa espírita. Sociedade Espírita Renovação. E aí foi até os egos novamente. O danado do ego, né? É bom demais. O que seria do ser humano ser um ego, né? Seríamos melhores, né? Um pouco melhores. Bom, mas eu convidei o Eduardo. Hoje ele participa novamente, né, de um dos templos do Vale do Amanhecer aqui em Atlanta. Mas o motivo que eu convidei ele para a gente estar falando hoje, no nosso primeiro encontro de setembro, né, chamando a atenção aqui para algo que existe uma campanha do Setembro Amarelo e a gente precisa realmente se atentar aí. E hoje nós vamos estar tocando nesse assunto com muito carinho, tá? Com muito carinho. Antes disso, Margarida, a mama, sua mãe, a minha mãe está assistindo, já está conectada. A Joelma Matos. Jojo, e aí, já somos íntimos, né?
Provavelmente o Eli está junto com a Jojo. Um beijo para vocês, que Jesus abençoe o lar de vocês, muito queridos. Dona Rosa Vasconcelos, muito obrigado pela companhia da senhora, que Jesus abençoe o lar. A Andriele, a comadinha, também entrou, está conectada. Sua tia, meu irmão, a Dona Carmen está conectada. Carmen, um abraço fraterno, querida, que Jesus abençoe você e o seu lar. Muito bem. Eu trago aqui, do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Eu vou fazer essa introdução com algumas perguntas e respostas que contém nesse livro, e daí a gente faz o nosso bate-papo. Beleza? Vamos fazer assim? Bora lá. Prestem bem atenção o que os espíritos responderam para Allan Kardec. Isso é em 1860 e bolinhas ali. O livro ficou pronto em 65 por ali. Então, vamos nos 56, perdão. Vamos nos atentar para essas questões. A pergunta 944 de O Livro dos Espíritos diz o seguinte: Vilma, boa noite, querida. Boa noite, que Jesus te abençoe, seja bem-vinda. Vilma Gali, seja bem-vinda. O homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Essa foi a pergunta de Allan Kardec para os espíritos. Está lá na pergunta 944, capítulo 1, lá da quarta parte, penas e gozos terrenos. A resposta dos espíritos: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Boa noite, Frederico, meu querido. Seja bem-vindo, que Jesus te abençoe, você. Fábia, Lorenzo, o seu lar. 944A. Allan Kardec, como um estudioso, como um cientista, ele precisava abordar os temas com amplitude, né? Com clareza, para não deixar más interpretações, possíveis más interpretações. Então, daí ele continua no mesmo assunto. Nem sempre o suicídio é voluntário? Resposta dos espíritos: o louco que se mata não sabe o que faz. Muito bem. Vamos devagar sobre isso. Eu também achei, Carmen, é bom mesmo ver esse bichinho do meu lado aqui, mesmo que seja na telinha. Maravilha. Obrigado, Frederico. Deus abençoe. Quem mais estiver conectando, vai dando um oi aí para a gente saber que você está conectado. Os espíritos estão dizendo, então, que uma vez que Deus deu a vida, não nos é permitido tirar. Antes de a gente entrar um pouco mais sobre esse assunto, nós precisamos esclarecer alguns pontos porque quando a gente está falando de muitas teorias, eu até falei com o Eduardo, falei, olha, é um bate-papo, a gente não vai aprofundar, porque nem tempo a gente tem para isso suficiente nesse primeiro momento. Mas algumas coisas precisam ficar claras. Primeira coisa que a gente precisa saber e esclarecer. Olha a Dora Gonçalves aí. Dora, um beijo para você, minha querida. Jesus te abençoe, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado pelo carinho de sempre. O suicida, ele, na maioria das vezes, ele não quer acabar com a vida. Ele quer acabar com a dor ou um conflito que ele não está conseguindo lidar com ele. Então, a ideia de encerrar a vida, na verdade, é a ideia de que se eu acabar com a vida do corpo, eu vou cessar esse processo que eu estou passando. Meus irmãos, isso é muito grave, porque muita gente não acredita nisso. Só dando mais uma esticada nesse mesmo ponto,
muitas vezes o suicida é tido como covarde e nós precisamos nos atentar para duas coisas muito importantes aí. Primeiro, requer muita coragem para você atentar contra o seu próprio corpo, para você atirar contra o seu corpo, para você colocar uma corda no seu pescoço e por aí em diante. Requer, na verdade, muita coragem, porque quando a gente está cozinhando, fazendo alguma coisa, a gente se fere com uma faca, com alguma coisa, a gente, né, logo se assusta, quer curar aquilo ali. Imagina algo tão grave quanto atentar à própria vida. Então, existe, na verdade, aqui uma confusão. O que existe, o que a gente chamaria, e o Espiritismo a gente chama assim, é de uma covardia moral por causa da não coragem ou forças para se enfrentar um conflito ou um problema que está existindo, seja ele causado por uma dor no corpo, seja ele causado por uma dor emocional, psicológica, financeira, né, no caso material, e por aí vai, tá bom? Então, para a gente começar o nosso bate-papo, a gente precisava deixar esses pontos bem claros. Toca aí, Eduardo, eu sei que você já está pensando em alguma coisa. Bem, é interessante. Eu queria trazer a conversa. É interessante porque o Divaldo, durante todos os anos de espiritismo, espiritualismo que ele tem de vida, ele sempre relê todo ano o Livro dos Espíritos. E é assim, e é nessa releitura que a gente vem fazendo, devido à nossa evolução, a mesma sentença ela se transparece, a palavra seria certa, ela se transforma em coisas completamente diferentes da última vez que você a leu. Eu conto isso de experiência própria, não tanto só como a questão da releitura do livro, porque graças a Deus eu tive a oportunidade de ser instrutor dentro das nossas casas, né? De auxiliar as pessoas a entender um pouco o que é o espiritismo. Então, assim, eu acho que toda vez que eu reli o livro, ele me abriu uma outra visão. E eu acho que a questão do suicídio é uma questão muito séria, muito importante, porque até mesmo o próprio espírita, que é uma pessoa que se diria mais instruída do que as outras por ter a oportunidade de ter o esclarecimento, né, através da leitura, mas às vezes aquela leitura é somente uma leitura, ela não é uma leitura com uma interpretação, com a meditação, com uma análise. Eu vou ler porque eu tenho que ler, porque essa semana eu tenho que ler aquela parte da minha aula. Então eu vou ler. Chega lá no grupo, lá a gente conversa um pouquinho a respeito e passa e vai. Mas é um assunto muitíssimo delicado, porque envolve a parte psicológica da pessoa, a parte emocional da pessoa. Quanto mais agora com o problema do vírus, quantas eu li ontem a respeito de uma criança de 9 anos que cometeu suicídio. Então, assim, é uma questão muito, mas muito séria. Eu tenho um amigo que tirou a própria vida em fevereiro. Um cara muito claro exemplo, como o do Robbie Williams, né? Sim. E ele fez um filme, What Dreams May Come, eu não sei o nome em português, que conta, assim, bem claro, mais ou menos, o que passa um suicida. Memórias de um Suicida, não lembro do autor do livro, conta histórias. Camilo. E existem vários livros, vários filmes que contam, e vários depoimentos que contam o que acontece com o suicida após o ato, né? Mas eu diria que a questão do termo de coragem ou covardia moral ou que seja, eu acho que é uma questão bem assim muito individual, porque às vezes a pessoa passa por uma situação tão delicada por um período de tempo grande,
Porque a pessoa não vai chegar a cometer esse delito contra a própria vida da noite para o dia. É uma questão que ela vem crescendo diariamente, ela busca uma solução, ela conversa com uma pessoa, ela conversa com a outra, o problema não se resolve. E eu lembro que, às vezes, quando eu tinha a oportunidade de fazer palestra, e a gente entrava no tema entre o que é o céu e o inferno, né? E se você chegar hoje para um mendigo e perguntar para ele o que é o céu e o inferno, ele vai falar para você: hoje, a hora que o sol está nascendo, vai ser mais um dia no inferno, porque ele vai ter que procurar um prato de comida, ele vai ter que ir buscar no lixo alguma coisa para comer, ele não sabe onde ele vai dormir à noite, ele não sabe o que pode acontecer com ele. A gente não sabe os vícios que aquela pessoa tem, físico, moral, espiritual, químico. E a maioria das vezes a gente vai e julga as pessoas, a gente começa a julgar as pessoas por um preconceito externo, né? Então, a partir do momento que a gente começa a se auto-analisar, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, né? Eu acho que é o máximo do espiritismo. A partir do momento que você começa a se conhecer e começa a se entender, a se amar do jeito que você é, buscar uma mudança. O André Luiz fala, a maior mudança é eu tentar ser melhor hoje do que eu fui ontem. Então, assim, muito importante, porque eu já passei por essa situação, graças a Deus, eu não consegui, a espiritualidade foi bem nítido para mim que a espiritualidade me parou para não cometer o equívoco, porque eu deveria ter um compromisso muito maior, então houve uma intervenção, eu não consegui cometer o ato. E hoje eu vejo as pessoas, e vejo as coisas, e hoje eu tenho uma interpretação completamente diferente. Respeito a interpretação e o ponto de vista de todos, entendendo que cada um, como eu disse no começo, a gente lê um livro, e mesmo o Divaldo, com todo o conhecimento, com toda a evolução, ele continua relendo o livro todo ano, né? Ele faz leitura. Então, eu acho muito importante a gente tentar entender a dor do próximo, porque se formos criados de um mesmo Criador, de uma certa forma, nós todos estamos juntos, interligados, como se no universo, no sistema solar, se você tirar um planeta Terra, vamos dizer que o planeta Terra explode hoje, vai haver uma repercussão no sistema solar inteiro. Então, toda vida no universo, né? Claro. Vida que é perdida, que é desequilibrada, existe um desequilíbrio cósmico, possa ser. Mas as pessoas vão falar assim: mas é uma vida. Mas o oceano se encheu de gotinha em gotinha. Então, assim, e sem aquele baldinho vai ser o oceano menos aquele baldinho. Exato. E não vai, a água que saiu do baldinho não vai deixar de ser a água do oceano. Com certeza. Nós todos somos partes de um todo, não sendo como chama no começo do Livro dos Espíritos, tem uma não é que nós, quando desencarnar, que nós vamos voltar para o todo. A gente continua mantendo a nossa individualidade. Sim, correto. Panteísmo? Desculpa, fala de novo. Panteísmo? Acho que é panteísmo, não, que ele chama? Panteísmo. Vamos ver. Mas então... Eu não lembro do nome, mas eu sei, sim. Como se a gente fizesse parte de um todo, voltando, perdendo a nossa individualidade. E não se perde. Nunca vai perder. Panteísmo. Eu acho muito importante a gente prestar muita atenção, principalmente nas pessoas ao nosso redor. Sim. Amigos, o tanto que é importante. Às vezes, às vezes, quando eu lembro, quando eu recebo mensagens, eu tento tentar repassar essas mensagens de incentivo emocional, moral, de qualquer forma, para outras pessoas. Você nunca sabe quem você vai estar, aonde a espiritualidade vai estar trabalhando no seu individualismo, para você mandar uma mensagem para uma pessoa. Igual tem uma historinha, não sei se é histórico, que é de uma criança que ela sempre ajudava o pai, né, a vender, acho que era livros, ou era Bíblia, alguma coisa assim, e ela tinha que vender uma certa cota, e estava chovendo, e a criança falou assim: não, eu vou acabar de vender, porque eu vou acabar de entregar uma mensagem, alguma coisa assim, eu não lembro direito. E ele vai e bate na porta de uma pessoa. E era uma mulher, que ela tinha perdido o marido.
E ela estava ali a pronto de suicidar. E a criança batia na porta e ela falou assim: eu tenho que entregar essa mensagem. Não lembro se era mensagem, o que, que era? Era alguma coisa. Uhum. E a criança batia na porta e a mulher não queria. E ela já estava lá, prontinha para pôr o pescocinho na corda. E a criança insistia em bater na porta e querendo. Até ela falou assim: eu vou lá ver quem que está batendo na porta, porque já estou irritada. E ela vai e desce e chega lá embaixo, abre a porta, é uma criança, e ela entrega a mensagem. Acho que é uma coisa dizendo que Jesus te ama, uma desses, igual o pessoal do Testemunho de Jeová faz, né? Uhum. E, então, assim, e a mensagem salvou a mulher. Foi onde ela viu, ela leu a mensagem, viu que a vida dela era importante, de uma certa forma, para alguém, e Sim. salvou a vida dela. Então, a gente nunca sabe como a espiritualidade vai trabalhar em cima da gente, uma palavra, uma mensagem, um telefonema. Então, eu acho muito importante a gente manter esse vínculo, mesmo que com estranho mesmo, a pessoa que você mal conversa, manda uma mensagem para a pessoa. Falou, pensei em você, espero que tudo bem, se precisar de alguma coisa a gente conversar, toque uma mensagem para você. E você nunca sabe o que aquela mensagem vai fazer para aquela pessoa, né? Porque O impacto. a gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente, né? Então, assim, às vezes é ano que você vai receber alguma coisa de um estranho, que já aconteceu comigo também. Eu passei por uma situação financeira muito difícil em 2008 e eu recebi bastante auxílio devido às pessoas que eu ajudei, pessoas que eu ajudei, eu sempre tento ajudar as pessoas, independente do retorno, de esperar nada do retorno. Eu só espero o retorno de Deus. Dele eu espero um retorno. Mas da pessoa e sim, quando eu empresto alguma coisa, eu dou uma coisa, tá dado. Tá dado e vira as costas e larga para lá. Se a pessoa tiver a resolver apreciar o que ela recebeu e retornar, para mim, tudo bem. Se não, que ela faça para outra pessoa, né? Porque vai Uhum. sempre estar aparecendo pessoas da vida da gente que está precisando Com de. certeza, com certeza. Sim, sim. O Eduardo tocou num ponto muito interessante. Mas antes disso, ó, o pessoal está entrando aí. Olha o que a Carmen falou. Ô, bichinho. Consegue ver daí? Não vi tudo, não. Não deu para ver tudo? Não. E esse daí? Aí você Ah, ouviu. Carmen. Bichinha. Tão lindinha. Obrigado. A Rosemary Bulamar que entrou. Rosemary, que Jesus te abençoe, querida. Você, o seu lar, a sua família. A Gladys, boa noite, querida. Beijo para a família Diniz Soares, todo mundo, o parente. A Léo entrou. Léo, um beijo para você, pro Alex, pro Antônio. E a Luluzinha, a Luciana. Luciana Nascimento. Luciana Alves Nascimento. Que Jesus te abençoe, minha querida. Você, o seu lar, a sua família. Muito bem. O propósito de a gente estar falando a respeito de suicídio hoje, na verdade, não é nem falar do suicídio, mas falar da vida em si. Mas a gente precisa estar falando aí das circunstâncias, do que envolve isso em si. Então, o Eduardo já tocou no assunto que é extremamente interessante. Não devemos julgar. Não devemos julgar. Porque a gente não sabe o que a pessoa está passando. Para ela chegar ao ponto de querer tirar a própria vida com o ensejo de colocar um fim naquele processo de dor ou conflito que ela esteja passando. Eu estava lendo uma matéria sobre uma senhora que entrou com o processo para ter o suicídio assistido, né? Infelizmente, essa é uma coisa que está se tornando um pouco mais popular, principalmente para as pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, né? Vamos dizer assim, porque não acredito que seja tão barato. Ela teve de entrar com esse processo e foi para a Bélgica ou para a Suíça, melhor dizendo, ela teve de ir para a Suíça para poder fazer o suicídio assistido com medicamento, com assistência de médicos, de enfermeiros e tudo. E eu fui ler a história da moça, né? Então ela estava em torno de 60 anos de idade e
por mais de 30 anos ela sofria com muitas dores, e outras pessoas mais ou menos na mesma situação, porque a bandeira levantada aí é que essas pessoas merecem uma morte digna. E isso me tocou profundamente, porque, primeiro, a gente imagina que todas essas pessoas que cometem suicídio desconhecem que depois da morte existe alguma coisa. E esse é um erro, é um equívoco, porque nós temos conhecimento, inclusive, de pessoas que frequentavam casas espíritas, que tinham um certo conhecimento, contato com a doutrina espírita ou outras religiões que pregam aí, que são reencarnacionistas, ou que falam, né, de uma vida espiritual, e essas pessoas também né, cederam a esse impulso. E então a gente não pode julgar que somente pessoas que são materialistas ou que não acreditam em nada além da vida que cometam suicídio. Bem, uma questão que deve ser, acho que deve ser abordada é a questão da obsessão. Somente Claro. passa por esse processo, ela tem a noção do nível do que ela é obsediada. Você baixa a sua vibração, o espírito que você tem um compromisso com ele, ele tem a oportunidade de se aproximar, e ali o processo é bem complicado. Eu não lembro o nome do livro, mas tem um livro do André Luiz, onde ele conta a história você falou a respeito da pessoa que desencarna, né? E não sabe do que está acontecendo, vai acontecer do outro lado. E às vezes as mesmas pessoas que têm um conhecimento e chegam, né, a esse ponto. Mas eu venho a pensar agora, será que às vezes, mesmo você tendo conhecimento, você existe aquela dúvida, será que é mesmo verdade o que está escrito no livro? Você está entendendo? Será que é mesmo? Vai acontecer mesmo? E nesse segundo de dúvida é onde a fraqueza entra, o processo obsessivo entra, e a pessoa fala assim, eu já estou tão... sem esperança? Sem esperança, já estou tão para baixo, já estou tão... Eu não acredito que vai ficar pior, não tem como ficar pior. E aí é onde ele vem a cometer o erro. E num dos livros do André Luiz, que eu ia falar, existe aqueles nossos irmãos de igrejas que acreditam na espera da trombeta, né? Que Deus vai tocar a trombeta, na hora de levantar. Então o pessoal está lá dormindo. O André Luiz pergunta, acho que é o Alexandre, ele pergunta a alguém lá, e ele falou, esse pessoal dormindo aí. Ele falou, esses são os nossos irmãos evangélicos que estão esperando o toque da trombeta. E na hora lá, um levanta lá e sai correndo, e os... Assustado, né? Sai correndo atrás para pegar ele, depois um pouquinho o gás acaba e ele cai lá na frente, o pessoal atrás volta. E o André Luiz fica curioso, pergunta a respeito disso, né? Ele falou assim, eles estão esperando o toque da trombeta. Então, às vezes, a pessoa que comete o suicídio nessa ideia, ele chega do outro lado, às vezes ele entra num transe que ele... Só Deus sabe o que vai acontecer e o que ele vai passar do lado de lá, né? Muitos relatos do compromisso, do resgate que você tem que ter com o seu fluido vital, né? Com certeza. Mas, assim, cara, é um assunto muito delicado, muito individual, muito profundo até mesmo, né? Uhum. Nós não podemos sair daqui hoje sem deixar bem claro que os nossos irmãos que cometeram esse equívoco, eles são amados do mesmo jeito por Deus que criou a todos, e assim que eles tiverem o mínimo de consciência, de arrependimento, o auxílio se prestará a eles. Deixa eu esclarecer isso daqui. Porque muita gente pensa assim, não, o suicida cometeu um equívoco, porque está no livro do André Luiz, por exemplo, ele foi, né, considerado um suicida indireto e tem de penar por um tempo em zonas umbralinas. Meus irmãos, lembremos então, se a gente vai usar esse exemplo, e ele dá para ficar bem claro aqui, e quem não leu, sugiro agora, leiam o Nosso Lar. Por favor, leiam o Nosso Lar.
por favor, por mim e por você, que vai fazer um bem enorme. Ou também aí o Memórias de um Suicida também, pelo Espírito Camilo. Aí o que acontece? O André Luiz esteve lá por um tempo e ele relata quando ele teve um lance de consciência, que ele se lembrou, que ele começou realmente a ficha cair em si e ele enxergar o que ele tinha feito, que ele lembrou de uma oração, que ele lembrou da mãe dele, o auxílio chegou. Aí as pessoas pensam assim, né? Nossa, mas a pessoa vai precisar, né, se arrepender ainda, sofrendo, porque o sofrimento não acabou. Aí tem um sofrimento que continua semimaterial, por causa da impregnação do fluido vital no perispírito. Tem ainda a dor do conflito, a dor moral, porque ele viu que o plano saiu, o tiro saiu pela culatra, que o plano deu errado e ele continuou sofrendo. Meus irmãos, essa pessoa, mesmo antes de cometer o ato, nunca esteve sozinho. Espíritos amorosos sempre vão estar em volta dessas pessoas. Eu estava me esquecendo de falar o nome da médium, Ivone do Amaral, do Memórias do Suicida. Então, o que acontece? Esses espíritos amorosos sempre vão estar apostos, tentando inspirar, demover aqueles pensamentos para que os nossos irmãos suicidas tenham ali um mínimo de lucidez para que eles possam estar aptos a receber o auxílio. Então muita gente pensa que é uma penalidade simplesmente, né, uma punição eles estarem ali naquela condição, e não é, é uma condição espiritual que eles se encontram incapazes ainda de perceber a ajuda que está perto. E Deus é muito amoroso, para deixar qualquer um de nós desamparado, mas também é justo ao ponto de não nos forçar ou obrigar a aceitar a ajuda. Nós precisamos ter esse primeiro impulso aí de querer receber ajuda, de precisar de ajuda, entender o ato cometido, um processo de arrependimento aí, para que aí o processo de reparação comece logo aí, não é assim? Eu acho, é interessante também um outro livro que eu li e achei muito interessante, é o Ícaro Redimido, né? História bom, uma história muito interessante. Demais. Essa passagem dele, tanto encarnado como desencarnado, e a preparação para ele reencarnar, num caso de um espírito que foi um suicida, que poucas pessoas têm conhecimento disso, né? E conta todo o processo. Tem um processo também que ocorre de ovoidização, a pessoa com aquele pensamento contínuo, que já, se você parar para pensar, o pensamento já começa de hoje, antes dele cometer o ato. É você pensando, repensando. E vai cozinhando aquilo, né? Vai mantendo aquela vibração e ele só vai piorando, até chegar ao ponto de, como muitos livros de espíritos falam a respeito comenta a respeito do processo de ovoidização e outros processos. Assim, André Luiz, todos os livros do André Luiz, fenomenal, muito esclarecedor, de extremo auxílio ao esclarecimento, mas lembrando que, mesmo que você tenha toda a leitura do mundo, todos os livros, todo o Pentateuco, todas as revistas espíritas, todo o Didática do Kardec, André Luiz, do Chico inteiro, 490 livros, se você não põe em prática 1/10 de cada pouquinho do livro que você leu, você vive na biblioteca. E é por aqui que a gente vai encerrar, porque a gente já estava. Nós estamos conectados aqui, viu, Eduardo? Nós estamos conectados. Ó, antes, sua mamãe disse o seguinte: Bem, abençoe meu filho do coração. Mama, assim a senhora me racha no meio aqui, que é isso? Eduardo, filho amado, acredito que os dois estão sentindo a minha emoção. Obrigada, muito obrigada pelo momento de reencontro. Abençoe. Mama, imagina, daqui uns dias a senhora que está aqui com a gente.
Precisamos, o povo precisa saber quem é a Margarida. Mãe Margarida? Hã? Pai Biama, Margarida? A Lara também conectou, a diretora artística, ela botou ali boa noite para todo mundo. E a Christy, quem é a Christy Arantes? Fala, rapaz, quem é? Christy é minha esposa. Ela passou por uma situação, como muitos, né? Vêm a buscar o conhecimento, o esclarecimento e o conhecimento espiritual ou espiritualista através da dor. A espiritualidade sempre diz, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. E a maioria de nós, 90%, eu diria 95%, vem pela dor. E ela teve a oportunidade de estudar com a gente, fez todo o curso no SER, né? O ser. Graças a Deus, e tem todo o básico, né? Vamos dizer assim, o básico da doutrina espírita. Sim. Além de tocar um piano como poucos tocam. Fico muito feliz. É também minha irmã do coração. O José Silva entrou também. José, meu querido, Jesus te abençoe, meu irmão. Você, o seu lar, a sua família. Muito bem, caminhamos aqui para o final do nosso bate-papo. Considerações finais. Suas últimas palavras, para deixar aí a mensagem para a turma. Espíritas, amai-vos, espíritas, se instruí-vos, mas individual. Aprenda a se conhecer, aprenda a se entender, aprenda a conhecer o seu próprio, as suas personalidades. Porque, como a Freud diz, né, é bem um pêndulo. Um dia você está para um lado, outro dia você está para o outro. É se conhecer, se entender, se aceitar e, como o André Luiz diz, a cada dia se tornar melhor do que o dia de ontem. Oportunidades sempre existirão. Não existe tempo e espaço no universo, né, fora do planeta Terra. Então, nós somos espíritos com uma experiência carnal, somos espíritos eternos, vamos estar sempre, desde quando Deus criou, até tornarmos crísticos, né, e auxiliar a todos, como o Bezerra de Menezes teve a oportunidade de evoluir. Ele falou, não, eu vou ficar, porque eu tenho que auxiliar os meus irmãos. E assim ele vem auxiliando toda a espiritualidade, todo o Brasil, os Estados Unidos, o planeta Terra, né, tanto ele como tantos outros, Joana de Ângeles, vem auxiliando, Chico, Divaldo, tantos médiums espíritas, espiritualistas, não desfazendo de nenhum, porque todos são importantes, como eu disse. Claro. Todos nós fazemos parte de um todo, auxiliando um ao outro. Tenta se conhecer, se entender, se amar acima de tudo, com todos os seus defeitos. Assumam os seus defeitos, ame os seus defeitos e procurem evoluir com eles, porque eles que fazem nós nos evoluirmos. Porque se formos perfeitos, não estariam mais aqui agora, né? Com certeza. A Rosiméria Amorim colocou aí, dia após dia, crescemos um pouquinho. Obrigado, Rosiméria. Beijo para você, querida. Muita paz. Meus irmãos, o Eduardo está emocionado, né? Daí ele fala aí, vocês viram, ele fazia lá palestras com a gente, participava na monitoria dos cursos, dava cursos, palestras em inglês, português, e é sempre um prazer. A gente precisa aí, já encerrando aqui, só lembrar a todos, meus irmãos, Jesus, o Mestre Nazareno, nos recebeu a todos nesse planeta. E ele prometeu que ele não ia desistir de nenhuma dessas ovelhas, né, se perderia. Nós precisamos falar mais naturalmente, tanto da vida quanto da morte. Muitas vezes a pessoa não precisa nem cometer o suicídio direto, atentar contra a própria vida de uma forma direta, para ser considerado um suicida. Tem muitos dos nossos irmãos que caminham sobre a Terra, mas a impressão é que já morreram. Toda vez que você se depara com um dos nossos irmãos
onde a esperança já não existe, já não tem mais espaço ali no coração da pessoa, essa pessoa já praticamente morreu. Nós precisamos falar mais de amor, independente da sua religião, independente do seu credo, independente, mesmo se você não acreditar em nada, ainda assim nós precisamos falar da vitória moral para que nós possamos vencer aí essas dificuldades. E a gente sempre tem falado aqui, a gente sempre tem batido nessa tecla, ninguém precisa passar por nenhum processo de reparação, de expiação ou de prova sozinho. Mesmo que esteja doendo só em você, esse processo repercute em quem está perto, vai repercutir no seu trabalho, na sua família, esposo, marido ou esposa, filhos, sogro, sogra, sobrinhos, irmãos, em quem for. Vamos falar da importância da vida, de se vencer. A morte digna. E eu fiquei realmente compadecido daqueles que acreditam que o suicídio assistido é uma forma de se ter uma morte digna. Falemos mais da dignidade do amor, de vencer as provas, de a gente dar exemplo para as gerações que virão. E mesmo quando a gente retornar nesse planeta, se a gente retornar a ele, para a gente encontrar esse planeta, essa casa, essa oficina, melhor do que a gente deixar, do que quando a gente deixá-la. O Eduardo falou de Bezerra de Menezes. Olha, demorou muito para eu entender a grandeza das palavras dele quando, né, Maria mandou um recado por Celina, falar, olha, doutor Bezerra, era íntimo já, né? Bezerra, Adolfo, você pode escolher aí o planeta, vamos, né, para algum outro lugar. E ele disse, enquanto um irmão meu estiver chorando aqui, eu vou continuar aqui, no planeta Terra. A evolução, o estágio evolutivo de um espírito desse entendeu que as nossas atitudes repercutem e que eu, por mais evoluído, amadurecido que eu seja, não vai adiantar eu disparar na frente e viver num sol, ser um espírito crítico, como o Eduardo falou, ou mais elevado ainda, sabendo que eu tenho um monte de irmãos para trás que estão em pena, estão em dores. Olha o pensamento de um espírito como esse. Bem, você sabia que são 135 pessoas afetadas direta e indiretamente pelo suicídio de uma pessoa? Olha aí. Não sabia desse número. Tá vendo? Olha isso, né? Então que a gente lembre disso. Meus irmãos, viver ainda é a melhor opção. Viver ainda é a melhor opção. Não estamos, mais uma vez, não estamos aqui para julgar nenhum dos nossos irmãos que já cometeram, que pensem nisso ou que ainda irão cometer, né, o equívoco do suicídio. Nós estamos juntos. Esse é o ponto de a gente estar tocando nesse assunto. Vocês não estão sozinhos. Não se matem. Vamos caminhar juntos. Viver ainda é a melhor opção. A Rosemary está agradecendo, né, Rosemary Amorim, agradeceu a você, Eduardo, né, agradeceu a nós. A Carmen também está agradecendo aí as palavras. Sim, Rosemary, o amor é sempre o melhor caminho. Nós precisamos demonstrar para as pessoas que estejam aí, você estava falando no começo, né, de nós prestarmos atenção às pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que se encontram aí em processos obsessivos, processos de depressão. Quando a gente fala do suicídio, é o reflexo, é lá na frente, é a consequência de um monte de coisa que estava acontecendo. Vamos tentar enxergar essas pessoas e demonstrar
afeto, carinho, de que elas são amadas e são muito importantes para nós, Bem, para Deus. eu acho que essa questão de expressar a sua essência, né, vamos dizer assim, a sua mais pura, a sua melhor essência, né, porque ainda somos bem assim pequenos, né? Eu acho que deve ser em geral, não só aquelas pessoas, prestar atenção em todos, em geral, as pessoas que estão ao seu redor. Sim, Um dia sim. tem um espírito, eu deveria doar a pessoa que está no sinal, doar ao mendigo um dinheiro. Ele falou, não, se você tem condição, doe. Mas eu sugiro que você doe uma oração. A hora que você estiver Com dando certeza. dinheiro, ou que quando você não puder dar o dinheiro, faça uma Sim, oração para aquela pessoa. Você não sabe o que ela está passando. com certeza. Com certeza. E a gente já vai encerrando aqui. Olha, esse foi, eu acho que esse é o mais longo dos nossos bate-papos, gente. O povo não conversa. Mas, mas merecia. O assunto merece muito a nossa atenção. Então nós vamos fazer aqui a nossa oração para encerrar. Preparem a água aí para a gente estar fluidificando ou magnetizando, pedindo aos espíritos para estarem magnetizando com fluidos salutares. Eu quero, antes de encerrar aí, agradecer ao Eduardo, mais uma vez, por ter aceito participar. Obrigado, meu querido. Obrigado a todos que estão aí Brasil. conectados conosco, com todos que compartilham o material. Que a gente sempre tenha em mente que esse trabalho é uma atividade do Centro Espírita Fraternidade Esperança, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Esse trabalho é sempre em nome do Cristo, que é o dono da obra. Né? Nós não passamos de ínfimos trabalhadores aqui, ferramentas ainda muito imperfeitas. Então, a Jesus toda a honra, toda a glória. Que Jesus, o sol das nossas vidas, possa estar abençoando a cada lar nesse momento. Permita, Jesus, que os teus anjos, que os espíritos de amor estejam encontrando abrigo nos lares que estejam em conflito nesse momento, aos nossos irmãos que não conseguem ver uma saída para o seu sofrimento, seja ele de que natureza for, permita que esse amor possa envolvê-los e que eles possam despertar para esse amor. Obrigado, Mãe Maria Santíssima, por ser aí uma embaixadora e estar cuidando de cada um dos nossos irmãos que cometeram esse equívoco e que eles possam entender que continuam sendo amados aonde quer que eles estejam e que terão também nova oportunidade. Jesus, nosso mestre querido, permitir que os bons espíritos, as falanges do bem estejam aí nos lares de todos que estejam nos acompanhando, fluidificando, magnetizando essas águas que já foram preparadas, depositando nelas fluidos salutares para a cura ou alívio das dores, sejam elas físicas, emocionais, espirituais. Que o teu amor, Jesus, que uma gota dele pode abraçar a terra, não é assim como a oração, né, de Cáritas? Que o teu amor, Jesus, nos envolva e possa demover dos nossos pensamentos impulsos menos nobres. Que a tua paz que o Senhor ofereceu para nós seja realmente a nossa paz e que busquemos nos tornar instrumentos mais dignos a cada dia. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo carinho de todos, obrigado pela paciência. Tem um pessoal que entrou aqui, a Evelyn Carolina Robleiro. Robleiro? Evelyn, que Jesus te abençoe, querido. Obrigado por ter entrado aqui, estar conectado conosco. Se você conectar depois que o vídeo acabou, deixa sua mensagem, a gente volta e agradece, a gente responde, tá? Se você estiver passando ou conhecer alguém que esteja passando
por algum momento de dificuldade, de desespero, não fique calado, converse, manda mensagem para a gente, procuremos aí o auxílio de profissionais da psicologia ou psiquiatria, ninguém precisa passar por isso sozinho, nós estamos juntos. E para encerrar, meu irmão, eu fico muito feliz, bicho, que quando você tentou, o plano deu errado, porque eu te amo demais para te perder assim. Obrigado por estar aqui comigo. Prazer, Muita paz a todos. Desculpa, cortou, eu te atravessei. não, eu falei, eu que agradeço pela oportunidade de estar participando da live de vocês, né? Espero que Obrigado. o que eu falei possa auxiliar alguém em algum lugar. Rapaz, já auxiliou nós dois, então já valeu. Já pelo menos uma meia dúzia aí já deve ter gostado também. E se não, eles vão ser também aí indulgentes e caridosos, porque a gente está todo mundo aprendendo e todo mundo evoluindo. Sem esquecer que Tá? tem um punhado de irmãozinho assistindo também, né? Com certeza, com certeza. Dá um abraço na Barbie por mim, na Christy, na Estela, que é linda, sua filha. Que, Obrigado. que Jesus nos abençoe a todos, meus irmãos, em nome do Centro Espírita Fraternidade Esperança. Muita paz, boa noite. Vamos viver, vamos falar da vida com muito amor. Muita paz. Boa noite.